vamos fazer o Fred recordar aqui o que aconteceu com Guarani e Betim. Já passou, mas é bom rever. Você pode. É bom também para o nosso supervisor, o Guilherme Silva, o assessor de imprensa. Coloca na tela aí o jogo que aconteceu em Divinópolis no sábado, vitória do Guarani 1-0. Olha aí. Aí está, Fred. Para que você possa ver. Tá muito ruim o gramado lá? Como é que tá a situação? Tava muito alto, né? Tinha chovido muito lá em Divinópolis também, então principalmente o lado direito, que a gente começou atacando, tava muito complexo de jogar, né? O Andrei pode falar melhor até da onde saiu o cruzamento desse lance aí, mas a gente teve bastante dificuldade de criar situações, gramado muito alto mesmo, mas enfim, a gente sabe que no campeonato que é do módulo 2, essas adversidades elas vão fazer parte, né? Temos que passar por elas para conseguir chegar no nosso objetivo, que é o acesso. E aí, Andrei, você que esteve lá dentro, foi muito difícil? Não, realmente estava ruim, mas a gente não pode ficar lamentando essa questão do gramado, né? É como o Fred vem falando com a gente tem que viver mais a competição que o módulo 2 nos proporciona. E porque vocês tiveram oportunidades, né? Também. Sim. Você começou na base do Cruzeiro? Você começou na categoria de base do Cruzeiro? Sim, sim. É? Ficou Cheguei lá em tempo 2014. 2014? 2014. Trabalhou com quem lá como treinador? Trabalhei com o Marcos Valadares, que está no... Só o detalhe, que o Gladstone bobeou no lance. Desculpa, Andrei. O Gladstone bobeou no lance ali. Acho que é por isso que ele não veio. Dava condição para o atacante. É por isso que ele não veio, que tá me devendo essa, viu, Gladstone? Meu zagueirão, campeão da Tríplice Coroa, mas tá bem substituído aqui. As referências que a gente fala, né? O time tem o Gladstone como referência, né? Claro, eu acho ele muito bom zagueiro, tá doido? Desculpa, Andrei, pode continuar prosseguindo a tua resposta? Trabalhei com o Marcos Valadares, que acho que está atualmente agora no Atlético Mineiro. Sim, o Marquinhos. O próprio Ávila, que estava no Vila, agora que acabou de sair recentemente. Emerson Ávila. É isso. Emerson Ávila, só com esses dois. Você joga em que posição? Meio atacante. Meia, joga mais pelas beiradas. Eu jogo mais pelo meio, mais caindo pelas beiradas. Né? Mais pro lado esquerdo ou direito? Esquerdo. Esquerdo? Você é canhoto? Não, eu sou destro. Destro. Que chance, hein? Nós estamos batendo papo. Não, realmente a gente teve bastante oportunidade. Quantos times estão disputando a série? São 12 equipes, é o mesmo número de equipes da primeira divisão, né? E é o mesmo sistema de... Não, a fase final classifica um quadro da mesma maneira, mas aí é quadrangular, né? São 6 rodadas, tá. todo mundo joga um jogo em casa e fora com os adversários. Já ajuda, né? Pontos corridos, os dois que fizerem mais pontos nesse quadrangular sobem. Vocês vão jogar onde, Fred? A gente tá jogando em Betim mesmo, né? No campo do Arena Vera Cruz, que é um campo antigo lá da cidade, tradicional. Bairro do Açude? Bairro do Açude. Antigamente teve o Geral Vidas lá. É um campo de propriedade do Vera Cruz, que nós temos uma parceria. Fizemos uma obra lá no ano passado para atender as demandas para a segunda divisão. E permanecemos lá agora também para a disputa do módulo 2. A sua concentração tá lá também? Não, os atletas eles ficam num hotel lá na cidade. A gente tem uma infraestrutura para recebê-los lá. E apenas utilizamos o estádio para alguns treinamentos e os jogos. E a sua base está lá no Castelão? Capelão. Capelão. A gente utiliza lá o Capelão para a base, né? Lá tem um campo um campo de menções oficiais, onde normalmente a base faz os jogos, e 2 campos anexos para treinamento. Eu acho que vale aqui explicar, Ramon, que o Betim, ele nasceu do AMDH. Isso. Que é um clube que poucos conhecem, mas que revelou um jogador que está na Europa. Foi para o Palmeiras e Fernando Santos. Fernando Santos. Né? Já está no Shakhtar. Shakhtar. O Sporting. Então, o nosso trabalho começou em 2012, né? Como o Carlos falou, aí com a MDH. O Betim é a MDH, na verdade. Tem mais de 19 jogadores com contratos profissionais em grandes clubes. O Fernando é o destaque desses, né? Mas tivemos o Flávio Macarrão, que teve no Atlético. Agora o Alexandre Jesus, do Cruzeiro, atacante também, que é oriundo de lá, que também... que é bom jogador. Temos percentuais. Aí temos o Vitor no Palmeiras, o Natan, lateral esquerdo, que agora está no Atlético. O Filipinho, lateral direito, que chegou a jogar no profissional do América também, ainda tem contrato, que é jogador do clube também, tem percentual, né? Então, enfim, a gente tem esse pilar bem na formação. E no nosso profissional também acreditamos muito nisso, tanto nos atletas formados no clube, como em atletas como o próprio Andrei, que passou pela base do Cruzeiro, tem um potencial muito grande. E por situações do mercado que a gente sabe que acontece, precisa de uma readequação, está dando, né, o retorno técnico para o clube, e a gente espera que em pouco tempo a gente esteja vendo ele aí nos grandes clubes do futebol brasileiro. O seu treinador hoje quem é? Nosso treinador Bruno Barros, né, que foi jogador também, teve a formação dele no América, jogou no Atlético, jogou no ABC de Natal. Então o Bruno é nosso treinador.
disputou ano passado o módulo 2 pelo América de Teófilo, depois veio pra gente na segunda divisão. Fizemos uma campanha muito boa na segunda divisão, né? Perdemos um jogo e tomamos um gol justamente no segundo jogo da final. Então o nosso goleiro, que é o Lucão, que também é formado no Cruzeiro, bateu um recorde do Raul no Campeonato Mineiro, né? É verdade. É o goleiro com o maior número de jogos sem sofrer gols na história do Campeonato Mineiro. Acho que 1.060 minutos. Lucão, goleiro. Rapaz, recorde, hein? Bateu um recorde que era do Raul no Campeonatos Mineiros. Andrei, vocês pegam agora o Mamoré, hein? Mamoré. Sai de uma barra... Quer dizer, o Mamoré também tem que preocupar para jogar contra o Betim. Mas peraí, né? Vamos e venhamos. A gente tem que fazer. E aí, você tá otimista? O que você está pensando dessa segunda divisão? Pela estrutura do clube? Você está feliz lá? Sim, estou feliz. Lá é um clube novo, mas é um clube que proporciona grandes coisas para a gente como atleta, né? É um clube que tem tendência a crescer muito. E essa competição é uma competição que exige formas de mudança, como o campo ali tá ruim, né? A gente pega um dia chuvoso, assim, como foi lá, não chuvoso, mas um campo ruim, com a grama alta, a gente tem que mudar as tendências dos jogos. Me fala uma coisa, a arbitragem na segunda, porque a arbitragem ela preocupa de tudo enquanto é jeito. Por exemplo, o que ela fez com o atleta? Deu 3 pontos para o atleta no domingo, porque anulou um gol legítimo do RT. A arbitragem, vocês que estão lá dentro do campo, naquele clima... Não, peraí, não deu 3 pontos, né? Tirou a possibilidade do time de ganhar. Não, ele deu porque poderia ter marcado o que valeu o resultado final. Valeu o resultado final, 3-0, levou 3 pontos. Mas a arbitragem preocupa você? Preocupa muito, preocupa muito. Esse jogo mesmo contra o Guarani foi uma mulher, só esqueci o nome dela. Andressa. Mas as mulheres apitam bem futebol. Apita. Não é o fato de ter sido mulher, é o fato de ser árbitro. Não, mas complica bastante. Mas chatinha mesmo? Chatinha demais, hein? Esse aqui é o problema. É que ela pode falar com ela? É? Não pode falar com ela? Não aceita? Não, ela não aceitava, não. Ela é alinhadora, eu conheço a arbitragem dela. A arbitragem complica bastante. Eu gostei da sua sinceridade. Preocupa. E tem que preocupar mesmo. Você tem que ficar atento, Fred. Se você que tem jovem pra caramba, mas já com experiência... A gente, assim, não me preocupa de maneira nenhuma a questão de caráter de arbitragem, de achar que alguém vai prejudicar alguém porque quer. O que preocupa a gente mesmo são os investimentos feitos na arbitragem, né? A gente sabe que o futebol está cada vez mais profissional, mesmo nessas divisões de acesso do estado aqui, a gente tem visto muito trabalho, muitas equipes tentando se organizar, e a arbitragem ainda com muita dificuldade assim, de dar uma condição melhor aos árbitros mesmo, de se preparar melhor, de ter uma carreira mais consolidada, para que eles possam ser mais cobrados também, né? Eu acho, embora a gente cobre muito também, uma profissão muito ingrata e injusta, né? Enquanto todo mundo está ganhando muito, às vezes no futebol, você coloca alguém ali que não tem uma remuneração adequada, não é profissional específico muitas vezes daquela área, porque tem uma outra ocupação, e muitas vezes é essa pessoa que vai tomar uma decisão que vale o emprego de muita gente, dela mesmo, né? É isso mesmo. Ô Fred, uma pergunta até da minha curiosidade. Como que sobrevive um time igual o Betim? Acho que o Betim, eu até citei isso hoje numa outra entrevista também que eu dei, sobrevive um pouquinho diferente dos clubes do interior por causa dessa formação que a gente tem há muito tempo, né? Então, como a gente tem todas as categorias de base, temos um ativo aí de mais de 20 atletas já com contratos em clubes grandes, o próprio Fernando, que o Carlos citou, que foi negociado do Palmeiras para o Shakhtar. Nós tínhamos 30% dos direitos econômicos dele, então isso gerou um proveito do proveito econômico do atleta, ainda tem numa futura negociação dele, mecanismo de solidariedade. Então nós temos aí o Alexandre, foi titular em 2 jogos do Cruzeiro agora também, a qualquer momento pode surgir uma negociação. Então esse é um dos pilares que a gente tem. E os outros pilares que o Betim tem tentado, a gente tem tentado trabalhar o futebol não só como o futebol dentro de campo, mas como uma plataforma de entretenimento lá na cidade também. Acho que a cidade precisava, né? Então o nosso torcedor tem abraçado bastante, nós temos um sócio torcedor que tem sido muito bacana. Ótimo. E os próprios patrocinadores também, né? A Sada, que é um patrocinador nosso, que é um incentivador. Palácio dos Leilões, a Impebras, que é uma empresa lá da cidade também que mexe com implementos de irrigação. E eu aproveito para agradecer, né? Acho que são essas empresas que fomentam o esporte aí, que vão nos dando condições, lógico, com um trabalho sério também, com planejamento. A nossa categoria de base tem projetos de lei de incentivo ao esporte do governo federal, então tem grande parte sedimentada nisso também. Então acho que é um caminho que eu acredito, sabe? Acho que a grande dificuldade que eu vejo nos clubes dos interiores é muitas vezes ligado diretamente a questões políticas, e aí você vai gerando uma amarra ali que no futuro vai criar
É, o novelo entendi. de lã onde Quer você dizer, não vai conseguir sair, A pergunta foi justamente isso, né? Porque realmente é uma estrutura estabilizada, né? Não é um aventureiro. Um aventureiro. A gente Exato. percebe que existe todo um know-how, toda uma estrutura para que... Aliás, até vou perguntar para o Vitão Embalo, que você falou em sócio-torcedor, e como é que tem sido lá, porque isso é muito importante para o clube. Tem sido uma procura boa e assim, o nosso torcedor, na verdade, muito mais que no intuito de ganhar dinheiro, é de trazer o torcedor para participar do clube mesmo, de estar perto, de criar uma identidade, um amor, que isso é importante, né? Acho que o clube sem torcida, sem envolvimento de pessoas, ele não tende a prosperar. Então foi um investimento que a gente fez mesmo lá na questão da parceria com Vera Cruz, arrendamento lá do estádio na reforma, foi poder mandar os jogos em Betim. Betim teve outras experiências anteriores com futebol aí que eu acredito que não funcionaram, porque não se jogava lá, né? Como é que você vai querer ter o amor da população, a participação, e no dia do jogo você vai jogar em Sete Lagoas, você vai jogar em Nova Serrana, Belo Horizonte? O Ipatinga é um exemplo mais recente de um fracasso mais contundente. Mas também, se eu não estou enganado, quem comandou lá, o que você podia esperar? Pois é. Aliás, quem comandou lá, se eu não estou enganado, é o Itaí Machado. Aliás, comandou lá o projeto do Ipatinga, não era o projeto deles. São coisas separadas. Era o projeto do Itaí Machado, nada dá certo. Diferente do Ipatinga. Nada dá certo. O cara é terrível. Né? Era Betim, na verdade, né? O Ipatinga ficou uma temporada lá com o nome de Betim, em 2013, né? E aí logo depois retornou para Ipatinga e retornou ao nome de Ipatinga, então fez 2 mudanças, né? E na verdade o Betinense foi um outro clube que surgiu após a saída. Eu até trabalhei lá como treinador em 2016, na 2ª divisão, nós subimos para o módulo 2, né? Depois eu tive a oportunidade de estar indo lá para o América. E o Betinense, que hoje é serranense, né? Serranense. Mudou para Nova Serrana, então o Betim ficou aí 2 anos praticamente sem ter futebol profissional. Tem um respeito e admiração muito grande lá pelo Júnior, que é o presidente do Serranense, uma gratidão por ele também. Faz um trabalho bacana. Mas acho que o que a gente está fazendo lá em Betim agora, apesar da história da cidade, é novo, de ter o futebol lá, do torcedor poder ir no jogo, acompanhar, se sentir parte disso também. Então, assim, estamos muito felizes, estamos com um planejamento, como você disse, a longo prazo, não é? Fazendo futebol também, né? Apesar de ter conseguido esse resultado no primeiro ano já desse acesso aí da 3ª para a 2ª, né? Se ele não tivesse acontecido, o trabalho continuaria da mesma forma, porque eu acredito que o retorno de futebol, tanto em campo quanto financeiro, ele é de médio prazo, né? Para longo. Então, nós começamos em 2012 mesmo com formação e fomos ter retorno financeiro sobre isso aí praticamente em 2018, algum retorno, né? O grande problema é que as pessoas às vezes vão no futebol também imaginando que é para ontem. O que eu sempre digo, Fred, que as pessoas entram no futebol em busca da exceção. Vamos descobrir um Romário, vamos revelar uma grande joia. E, na verdade, o futebol é feito pela regra. Sim. Pela regra. Não, que é o diamante, mas tem um monte de esmeralda, né? Tem que ir lá trabalhar. Vamos pro intervalo? Na volta a gente conversa mais com o Fred, com o Andrei. Quero saber, o Andrei é de Belo Horizonte? Não, Mato Grosso do Sul. Olha aí. Aonde? Mato Grosso do Sul. Ora, rapaz. É de longe. Longe. Vamos pro intervalo. Voltamos já.